Olá, boa tarde. Obrigado por estás connosco aqui na Espiral, em Lisboa. Queria começar por te perguntar o que é a tecnologia humana e se pudesses resumir a tecnologia humana numa frase, qual seria? Muito bem. Portanto, a tecnologia humana é uma abordagem tecnológica a toda esta temática das emoções, toda esta questão das emoções. A tecnologia humana é a tecnologia das emoções. Portanto, é a tecnologia que nos permite gerir e criar emoções através da nossa linguagem. Isto porque isto também faz parte da descoberta que proporcionou os conhecimentos que me permitiram desenvolver esta tecnologia, que as emoções são manifestadas dentro de nós por causa da linguagem que nós utilizamos para interpretar a realidade, não é? Portanto, as emoções são um resultado da nossa hermenêutica. Hermenêutica quer dizer interpretação. E nós interpretamos o mundo com a linguagem, não é? Desde que começamos a aprender a falar, desde pequenos, é com a linguagem que nós interpretamos o mundo. Portanto, se houver erros na linguagem que nós utilizamos para interpretar as situações, esses erros vão se traduzir em perturbações no nosso estado emocional. Portanto, quanto maiores forem os erros na interpretação linguística que nós fazemos da realidade, maiores serão as perturbações emocionais que nós iremos experimentar dentro de nós. Portanto, linguagem correta proporciona-nos um estado emocional estável, aprazível, e linguagem com incorreções ou com omissões traduz dentro de nós em emoções que nós consideramos desagradáveis, negativas. Portanto, a tecnologia humana é uma tecnologia que nos permite fazer a correção, o debugging, não é, da linguagem que nós utilizamos diariamente para interpretar o mundo à nossa volta e nós nele. Todas as técnicas que compreendem a tecnologia humana vão nesse sentido, de permitir-nos corrigir a linguagem que utilizamos e, ao fazendo isso, vamos corrigir as perturbações emocionais que perturbam as nossas vidas. Depressão, ansiedades, tudo isso. Qual é que dirias que é a importância de dizer a verdade no contexto das emoções e da tecnologia humana? Bom, lá está, porque a verdade é uma palavra que tem aqui, à partida, podemos definir aqui dois significados para esta palavra. A verdade enquanto o que é real, a realidade em si mesma, a verdade com um V grande, a verdade, a realidade última, isso é a verdade. Ou então, a verdade pode significar também a informação correta sobre algo. A informação correta que descreve um determinado fenómeno ou objeto. Como eu disse há pouco, na resposta à tua primeira questão, as emoções surgem dentro de nós, principalmente aquelas que são perturbadoras, porque nós estamos a interpretar com erros a realidade. Portanto, as emoções são as sensações que o nosso raciocínio provoca dentro de nós. Dentro do nosso corpo experienciamos diversas sensações. A fome, a sede, uma dor de dentes, uma dor de cabeça. E depois temos as emoções. A origem destas sensações, das emoções, são o nosso raciocínio, a nossa razão, o nosso raciocinar. Portanto, as emoções são a expressão sensível, digamos assim, do nosso raciocínio. É as sensações que o nosso raciocínio provoca. Se nós estivermos a raciocinar mal, ou a interpretar mal, nós vamos experienciar sensações desagradáveis dentro de nós. Isto porque nós não existimos separados do resto da realidade. Há um contínuo. A realidade é um contínuo sem divisões nem fronteiras. É um contínuo de realidade entre nós e tudo o que existe à nossa volta. E tal como há um contínuo em termos materiais, né, dos átomos materiais, os átomos do meu corpo estão, a nível depois subatómico e quântico, estão conectadíssimos, né, todos os átomos que preenchem aqui esta atmosfera, e
a todos os átomos desta sala há um contínuo. As fronteiras, as divisões que existem entre as coisas são aparentes. Não é? São os nossos sentidos, os nossos olhos, que nos mostram as coisas assim. Mas estas divisões não existem. Não é? E, portanto, sempre que há erros na interpretação que nós fazemos da realidade, na linguagem que utilizamos para interpretar a realidade, cada vez que nós estamos a errar, nós estamos a provocar bloqueios ou separações forçadas neste contínuo da realidade que existe entre nós. E, portanto, qual é a importância de dizer a verdade? Sendo a verdade a informação correta sobre qualquer fenómeno ou qualquer situação que nós estejamos a encarar na vida, se nós fugirmos da verdade, se nós estivermos a interpretar com erros as situações em que nós estamos inseridos, nós estamos a criar divisões artificiais entre nós e o resto da realidade. Essas divisões que nós estamos a criar com esses erros, com essa falta de verdade, vão se traduzir depois em nós em emoções desagradáveis. Portanto, a verdade é importante se nós queremos ter estabilidade emocional. Senão, não há possibilidade. De acordo com a tecnologia humana, é possível eliminar as emoções negativas das nossas vidas mesmo em situações como um divórcio ou a morte de um familiar? Bom, essas são situações dramáticas, não é? Os grandes dramas da nossa existência. Não é? É obviamente que uma pessoa que esteja a enfrentar o falecimento de um ente querido, não será a melhor altura essa situação para dizermos a essa pessoa para começar a utilizar a tecnologia humana. Talvez não, acredito que não haja disponibilidade, não haja força de vontade sequer, não haja motivação e não haja capacidade para nos ligarmos todo o drama emocional naquela altura para prestarmos a nossa atenção a aprender uma tecnologia que é necessário alguma prática também na utilização das técnicas que compreendem a tecnologia humana e não será nessa altura que será eficaz aprender e começar a ter logo resultados imediatos e obter um regresso a um bem-estar emocional logo imediato. Não, isso não vai acontecer. Não é? Nós temos que ser muito cautelosos e muito pacientes connosco próprios quando se trata destas coisas das emoções. Não é? Se alguém disser, eu consigo ter um controle total sobre o meu estado emocional, independentemente do que aconteça, em todas as situações, sempre, isso aí é razão para desconfiar. Isso é impossível, não é? Porque lá está, cada um de nós somos processadores de informação com muitas limitações. É muito fácil nós enganarmos. É muito fácil nós sairmos da verdade das situações. É muito fácil interpretarmos de maneira errada. Logo, é muito fácil ficarmos perturbados emocionalmente. É muito fácil. Não é? Nós não temos acesso a toda a informação do universo. Nós não sabemos o que existe para além da morte. Não é? É por isso que a morte nos perturba emocionalmente. Porque há um desconhecido total, um desconhecimento total do que existe. Ainda ninguém regressou para nos dizer como é que é. Não é? Portanto, há de ser sempre alguma coisa que nos perturba emocionalmente. Sempre. Nós não sabemos o que está para além da morte. Mas, e eu falo disso também aqui na tecnologia humana, um dos erros principais da linguagem que nós utilizamos todos os dias para interpretar a nossa realidade, um dos erros principais sobre o qual a nossa linguagem assenta e peca, é o erro da separação. O erro de interpretarmos a realidade como um conjunto de formas e objetos que existem totalmente separados uns dos outros. Esse é o erro principal da hermenêutica que nós fazemos todos os dias. Ou seja, hermenêutica quer dizer interpretação, não é? Como já disse. E depois, esse erro de encararmos as coisas como todas separadas é que está na gênese de todas as emoções desagradáveis que nós experienciamos. Todas. Tem a ver nesta percepção errada que nós temos de acreditarmos que as coisas podem e estão separadas. Podem estar e estão separadas. Se nós vimos bem os dois exemplos que me colocaste,
não é? A morte de um ente querido ou um divórcio. Se nós analisarmos bem estas duas situações, o que é que está aqui a causar grande perturbação, grande drama em ambas as situações? É uma separação. Acreditamos que vai existir uma grande separação. No caso da morte de um familiar, vai haver uma separação. Nós percepcionamos a realidade exatamente desta forma. Vai haver uma separação entre nós e aquela pessoa que não vai estar cá mais. Não vai falar mais connosco. O seu corpo não vai estar aqui presente. E o facto de nós reforçarmos essa separação, na nossa interpretação de toda a situação que se está a desenrolar, é responsável por o drama, pela tensão que experienciamos dentro de nós. Tensão emocional. No caso do divórcio, é a separação de alguém que amamos. Pronto, que se vai embora. Já não nos ama mais, essa pessoa vai-se embora. Também temos aqui a separação. Nós estamos a percepcionar, nós estamos a interpretar ambas as situações a partir do prisma de que pode haver e vai haver uma grande separação. Não é? Portanto, isto é um erro. Segundo, o que eu estou a dizer, é claro que são ilusões que podem ser muito, muito fortes e muito credíveis, não é? Mas se analisarmos, se perdemos algum tempo a analisar a realidade com um pouco mais de profundidade, nós vemos que estas separações caem por terra. Não têm base de sustentação. A realidade não... Na realidade não existe separação absolutamente de nada. Não é? E nós podemos utilizar a tecnologia humana, porque a tecnologia humana assenta principalmente na nossa linguagem. Que a nossa linguagem é a tecnologia principal que nós temos. A tecnologia fundamental, elementar, número 1, que o ser humano dispõe, é a linguagem. Sem esta tecnologia, nada do que está à nossa volta, nada das tecnologias que nos dispomos hoje, nada do mundo civilizado que nós criámos à face deste planeta Terra seria possível. A linguagem é a tecnologia número 1, elementar. Sem esta, não há mais nada. A capacidade criativa do ser humano vem do desenvolvimento da tecnologia da linguagem. Portanto, havendo erros aqui na aplicação desta tecnologia, não é? E um desses erros é interpretar a realidade a partir do conceito da separação, nós vamos sofrer. Então, podemos utilizar as técnicas da tecnologia humana para corrigir este erro da nossa linguagem e para começarmos a lidar com estas duas situações em particular, a morte de alguém que nos é muito querido ou o divórcio, a partida de alguém que nós amamos muito. Não é? Podemos começar a utilizar a tecnologia humana para interpretar estas duas situações sem a ideia de separação. Não é? E há muitas maneiras de fazer isso. Até na morte. Não é? Uma das maneiras de nós lidarmos melhor com a morte de alguém que faleceu, e eu tenho experiência disso, é começarmos a interpretar esta situação, mas focando-nos naquilo que nos conecta e continua a conectar a essa pessoa. Porque vamos, por exemplo, no caso da morte, tudo bem, aquela pessoa faleceu, não está cá mais, mas ela não desapareceu da realidade. Ela não desapareceu. Enquanto quem viveu com ela e quem a ama estiver vivo, essa pessoa vai continuar a existir na realidade. Capaz não seja, vai haver retratos, vai haver objetos pessoais dessa pessoa, vai haver memórias dessa pessoa. Não é? Nós podemos, quanto mais nós interpretarmos esta situação a partir do oposto da separação, que é a conectividade, a indivisibilidade, nós iremos lidar muito melhor, num patamar emocional muito mais estável, com essa situação. Certamente que iremos lidar com essas situações difíceis num patamar emocional que nos permite continuar a funcionar mais facilmente. Fala um bocadinho sobre como é que a tecnologia humana afeta as nossas relações e dá-nos um exemplo de como é que a tecnologia humana pode influenciar ou melhorar uma relação familiar ou íntima. Muito bem.
As nossas emoções são o que estão no cerne, muitas vezes, dos problemas do relacionamento que nós temos com os outros, não é? E a tecnologia humana ajuda-nos principalmente desta maneira. Porque assim que nós começamos a exercitar a prática destas técnicas e aprender os fundamentos da tecnologia humana, uma das primeiras coisas que aprendemos é que o responsável, em qualquer situação, pelas nossas emoções, somos nós. Nós e a interpretação que nós fazemos da realidade. Nós somos os únicos que provocamos as nossas emoções. Não são os outros. Não é nada do que acontece à nossa volta que causa as nossas emoções. É a maneira como nós interpretamos as coisas que estão a acontecer. Se houver erros na interpretação que nós fazemos das coisas que nós estamos a acontecer, nós vamos nos sentir mal. Portanto, interiorizar este princípio é muito importante nos relacionamentos que nós temos com os outros. Podemos começar a partir daí. Portanto, à medida que vamos utilizando a tecnologia humana e aprendemos a corrigir estes erros, que são flagrantes e frequentes, e a maior parte das vezes nós não nos apercebemos deles. À medida que vamos corrigindo os erros na linguagem que nós vamos fazendo, nós vamos eliminando a negatividade emocional das nossas vidas e isso ajuda-nos claramente a lidar com as situações com os outros muito melhor e a construir relações muito mais fortes. Fala um bocadinho sobre as técnicas que compõem a tecnologia humana, quantas são e no que consiste. Muito bem, há 3 técnicas principais. Qualquer tecnologia é um conjunto de técnicas. Não é? A tecnologia humana consiste na aplicação de 3 técnicas fundamentais. A primeira chama-se reconhecimento emocional. A técnica do reconhecimento emocional permite-nos identificar em qualquer situação qual é o tom emocional em que nós estamos. E aí existem 3 principais. Existem 3 emoções principais em que nós deambulamos, digamos assim, ao longo das nossas vidas e às vezes até no mesmo dia. Esses 3 tons emocionais é o amor, ou o equilíbrio emocional, o bem-estar emocional, paz, tranquilidade. Depois temos a paixão e aqui temos as ansiedades. As paixões, antigamente era outro nome que se dava para ansiedades. As nossas ansiedades. Se é os nossos queros e não queros. Não é? Eu quero isto, eu não quero aquilo. Os nossos medos, e as nossas raivas, as nossas frustrações, as nossas alegrias, os nossos entusiasmos, são as nossas paixões, as nossas ansiedades. Não é? Nós só temos alegres porque já ansiámos muito qualquer coisa. Se não ansiarmos muito qualquer coisa, a alegria vai ser pequena. Não é? Por exemplo, se eu sou pobre e me saem 2 milhões de euros, eu vou ficar muito alegre. A minha alegria vai ser imensa, vai ser grande. Porquê? Porque todas as tensões que estão inerentes à minha pobreza, e que às vezes são anos acumuladas dentro de nós, se vão dissipar de um momento para o outro. Portanto, a minha alegria vai ser enorme. Se eu for uma pessoa, um milionário, que já tem uma fortuna de 500 milhões de euros, se me saíram mais de 2 milhões de euros no dia, ok, vou ficar contente, mas não vou ficar certamente tão contente como o pobre. Não é? Portanto, a tensão emocional que ali havia não será tão grande. Portanto, temos o amor, temos a ansiedade, as paixões, e depois temos a depressão, a tristeza. São os 3 tons emocionais principais em que nós andamos. E principalmente nas nossas vidas, andamos nas ansiedades, que é o quero e não quero. Andamos aqui. Portanto, o reconhecimento emocional permite-nos identificar em qual destes 3 tons é que nós estamos. E depois, uma vez identificado em qual dos tons emocionais é que nós estamos, sabendo que tudo o que nós fazemos no nível emocional, do bem-estar emocional, vai trazer resultados também construtivos para as nossas vidas. Não é?
tudo o que nós fazemos no estado de ansiedade vai trazer mais insatisfação, vai trazer mais ansiedade para as nossas vidas. E tudo o que nós fazemos no estado de depressão vai trazer mais dessa qualidade para as nossas vidas. Não é? Portanto, uma vez que nós sabemos isto, nós vamos querer estar então no estado do amor, do bem-estar emocional. Portanto, imagina que ao aplicar esta técnica do reconhecimento emocional, identificamos como estando no estado emocional da ansiedade. Tenho uma série de pulsões, de desejos, de tensões que eu quero realizar, de queros e não queros, lá está. Então já sei que tudo o que eu fizer, mesmo que eu concretize todos os meus projetos e todos os meus desejos aí, o que eu vou obter no final é mais insatisfação, é mais ansiedade. Portanto, não é um bom sítio para estar também. E a depressão também não. Portanto, nós vamos querer subir o nosso tom emocional para o estado do amor, que é o estado do bem-estar emocional. Como é que nós fazemos isso? Com a segunda técnica que compreende a tecnologia humana, que é o discurso consciente. O discurso consciente consiste em utilizar linguagem que esteja coerente com os 6 comandos linguísticos base. Estes 6 comandos linguísticos base são comandos linguísticos que nos permitem corrigir a linguagem que nós estamos a utilizar para interpretar as situações. O primeiro destes comandos linguísticos base é: a realidade é una e indivisível. Portanto, todas as interpretações que nós fizemos da realidade que estejam em contradição lógica ou semântica com este princípio vão nos fazer sentir mal. Emocionalmente. Vão-nos fazer resvalar para as ansiedades e para as depressões. Portanto, em qualquer situação que nós estejamos a resvalar-nos para um estado emocional mais negativo, nós temos que nos certificar que a linguagem que nós estamos a utilizar, as frases que nós estamos a utilizar para interpretar a situação, estão de acordo com isto. Estão de acordo, lógico, com este comando linguístico base. Portanto, se eu dizer: odeio-te, fizeste isto, isto e isto, coisas que eu não aprovo e desagrado, eu odeio-te. Há uma tensão emocional aqui, não é? Senão não diria isto. Mas estas frases, eu odeio-te, o que é que isto quer dizer em termos lógicos? Isto depois tem uma série de... É como se tivesse uma série de ficheiros com informação dentro desta grande pasta do eu odeio-te, não é? Se nós formos analisar toda a estrutura lógica e linguística desta frase, nós acabamos a uma grande ideia de separação. Não é? Eu quero que haja aqui uma separação entre nós dois. Eu não quero estar mais na tua presença. Eu não tolero que tu estejas aqui. Eu quero forçar aqui uma separação. Que não é possível existir. Separações entre nada na realidade. Isto é o que a física moderna de Einstein, de todos os que desenvolveram aquela que é chamada física quântica, que nos permite agora ter os nossos telemóveis e tudo isso, chegámos a esta conclusão. A realidade, no seu substrato mais essencial, são campos de partículas que se cruzam e que se misturam entre si e não há divisões entre estes campos vibratórios, todas estas partículas. Não há um único centímetro cúbico de espaço, até mesmo no espaço sideral, que não tenha partículas. E depois até aparecem as partículas virtuais. Aparecem do nada, não é? É fantástico. Os cientistas dizem: olha, isto mesmo no mais pequeno da matéria, o que há são partículas virtuais. Ou seja, é o mesmo dizer, são coisas que tu imaginas na tua cabeça. Pronto. Não é? Mas é o que está no substrato. Não existe separação. Esta é a realidade. Nós continuarmos a encarar a realidade como um conjunto de coisas separadas é como se continuássemos a dizer que é o Sol que gira à volta da Terra. Isto é errado, a realidade não é assim que funciona. A verdade não é esta. A verdade é que é a Terra que gira à volta do Sol. Apesar dos nossos olhos nos mostrarem o Sol a mexer-se à volta da Terra, não é? Durante o dia. Mas não, exatamente o contrário. É a Terra, isto é que é a verdade. Portanto, e o que é verdade em termos de como funciona a realidade é que não existem separações, não é possível haver. Portanto, todas as maneiras, todas as vezes
Nós interpretamos a realidade querendo que exista separações, reforçando a esta ideia de separação e querendo criá-las artificialmente, nós vamos nos sentir mal. Portanto, este é o primeiro comando linguístico base, é o mais importante de todos. A realidade é una e indivisível. Se nós queremos utilizar a segunda técnica, o discurso consciente, nós temos que utilizar conscientemente, tem que ser deliberadamente e com consciência, frases para interpretar as situações que estejam em coerência com este comando linguístico base. Sempre que nós fizermos isso, independentemente da gravidade da situação ou do drama, nós vamos elevar o nosso estado emocional, porque é impossível tu continuares a interpretar a realidade a partir do ponto de vista de conectividade e sentiste mal, emocionalmente. Não dá. Quer acreditemos, quer não, isto não é uma questão de opinião. Isto é exatamente assim que as nossas emoções funcionam. Portanto, não podemos utilizar linguagem que vá contra este conceito de separação. Se nós o fizermos, vamos nos sentir muito mal. Portanto, são 6 estes comandos linguísticos base, que podemos utilizar para diversas situações. O segundo comando linguístico base é: eu já sou aquilo que quero, eu também sou aquilo que não quero. Sempre que nós interpretarmos a realidade com frases que estejam em coerência com este comando linguístico base, nós também nos vamos sentir sempre, vamos nos sentir a elevar na escala emocional. Ou seja, vamos sair do estado de ansiedade, principalmente. Porque a ansiedade só existe, ou desejamos muito uma coisa, ou ficamos com desejo cego por algo, né? Ou com muito medo de algo, ou com muita aversão a algo. Só existe se nós acreditarmos que realmente há uma separação entre nós e as coisas. Não é? Só se continuarmos a interpretar a realidade a partir deste conceito de separação é que nós acreditamos que há algo fora de nós para querer e alcançar. O terceiro comando linguístico base é: se me sinto mal, é porque eu não estou a processar a informação correta. É um princípio que este comando linguístico base interessa muito interiorizarmos. Se queremos ganhar algum controle sobre as nossas emoções. Se queremos ganhar alguma capacidade de inferir e de controlar as nossas emoções, isto é algo que nós temos que interiorizar. Portanto, sempre que nós estamos furiosos, tristes, frustrados, essas emoções só são possíveis em nós porque há erros na linguagem que nós estamos a utilizar para interpretar as situações. Portanto, interiorizar este comando linguístico base dá-nos a força para começarmos então a utilizar linguagem que esteja correta. Então aí vamos sair dessas emoções negativas. O quarto comando linguístico base é: agora estou em ressonância com tudo o que é certo e verdadeiro. Este é o quarto comando linguístico base. Portanto, tudo o que nós dissermos que esteja em coerência com este comando vai nos pôr num estado ótimo de receptividade para interpretar a realidade com a informação das coisas como elas são e não como nós gostaríamos que fosse. Este agora é muito importante, porque nós, quando dizemos este agora, é como se fizéssemos um reset no nosso panorama mental e nos puséssemos numa posição ótima para estar a receber, a observar corretamente, imparcialmente as situações. O quinto comando linguístico base é: o amor inspira todos os meus atos que levam tudo à minha volta. Portanto, aqui é importante também nós percebemos o que é que significa isto do amor, não é? O que é o amor? O amor é a emoção que a verdade provoca em nós. É a emoção que a informação correta, processarmos, raciocinarmos corretamente, provoca em nós. Se eu disser 6 mais 6 são 12, isto é amor. Não há qualquer perturbação emocional em nós. Mas estamos bem, aceitamos isto bem porque é correto. Assim, se eu tivesse 6 pedras numa mão, mais 6 pedras noutra, e juntar são 12 pedras. Aqui ou em qualquer parte do universo, independentemente das nossas opiniões ou interpretações. Portanto, isto
é a verdade, é a informação correta sobre as coisas e faz-nos sentir bem. Se eu disser que 6 mais 6 são 66, aqui já varia o nosso tom emocional já varia. Já não estamos tranquilos. Já não é o amor. Aqui já é a inquietação. Pode ser, pode não ser, depende das circunstâncias, não é? Depende da maneira como dissermos. Às vezes pode ser, outras vezes pode não ser. Há aqui esta dúvida, há aqui a inquietação, há aqui a ansiedade. Se eu disser 6 mais 6 são 2066, não, isto está errado, não é? 6 mais 6 nunca são 2066, isto é um erro. Então nós nunca vamos ficar tranquilos dentro de nós a processar a informação desta maneira. Não é? Portanto, o amor é quando a informação está correta, nós sentimos bem tranquilos. E, portanto, se esta sensação, se esta emoção estiver presente em todos os meus atos, portanto, tudo o que eu fizer de acordo com esta emoção e de acordo com a informação, o processamento de informação correto que está por trás dessa emoção, eu vou produzir efeitos que são construtivos à minha volta. Não é? Lá está, os meus atos levam tudo à minha volta. E se eu começar a interpretar as situações a partir deste comando linguístico base, com frases que estejam de acordo com este comando linguístico base, de certeza que vou mudar muitas situações que estão complicadas na minha vida. De certeza que vou mudar muitos relacionamentos, muitas maneiras de lidar com muitas pessoas e vou resolver melhor muitas situações da minha vida. Não é? O sexto e último comando linguístico base é: eu sou o mestre das minhas emoções, a minha satisfação é total e incondicional. Isto é importante porque interiorizar este comando linguístico base, porque permite-nos colocar-nos a nós no papel de únicos responsáveis pelas nossas emoções. Porque, de facto, nós somos os únicos responsáveis pelo estado emocional que nós experienciamos. Independentemente de qualquer situação que aconteça. Qualquer situação que nos faça sentir mal emocionalmente, nós agora já sabemos que eu estou-me a sentir mal, não é por causa do que alguém fez, do que alguém disse, de algo que aconteceu, é somente pela maneira como eu estou a interpretar as coisas que acontecem. Se houver erros nessa interpretação, e nós interpretamos tudo com linguagem, então eu vou-me sentir mal. E eu, tendo conhecimento disto, eu torno-me mestre das minhas emoções. Portanto, estes 6 comandos linguísticos base são como âncoras que nos permitem a nós, em qualquer altura, em qualquer situação, começarmos a corrigir a interpretação que nós fazemos das situações. Sempre que nós nos começamos a sentir mal e resvalar para territórios emocionais menos agradáveis, nós agora já sabemos, não, é por causa da linguagem que eu estou a utilizar, é por causa da maneira como eu estou a ver as coisas. Agora tenho aqui estes comandos linguísticos base para servirem de âncoras para, a partir deles, começar então a construir o raciocínio lógico que me permite interpretar as situações sem erros. E mais uma vez, repito, o erro principal que nós fazemos, que nos conduz imediatamente para os níveis das emoções que são desagradáveis, é o erro da separação. Está frequente. É por todo o lado. É um desafio que eu lanço aqui a toda a gente, e a toda a gente que ver esta entrevista, de analisar todas as vezes que sentiram mal emocionalmente é porque estiveram a interpretar a partir desta premissa de que as coisas podem e estão separadas. Este é o erro número 1. É o bug principal na linguagem que nós utilizamos em todo o mundo. E, portanto, estas técnicas, esta é a segunda técnica do discurso consciente, que é um pouco extensa de explicar, mas irão seguir outros materiais com informação mais detalhada sobre estas técnicas. E a terceira técnica é a estrutura informacional. Portanto, temos a primeira técnica, é o reconhecimento emocional, que nos permite identificar em que estado emocional é que nós estamos, um ponto de partida. Temos a segunda técnica, que é o discurso consciente, que é a utilização de discurso que esteja coerente com estes 6 comandos linguísticos base para nos fazermos elevar a nossa tónica emocional. E depois temos a terceira técnica, que é a estrutura informacional, que nos permite aceder e corrigir a informação linguística que nós temos guardada no nosso subconsciente.
Porque não adianta nada nós utilizarmos as duas primeiras técnicas, se dentro de nós, na nossa memória, no nosso subconsciente, nós temos uma data de informação, de construções linguísticas e lógicas que estão absolutamente em contradição com todos os comandos linguísticos base. Não é? Portanto, não adianta nada eu estar a tentar estruturar o meu discurso para estar coerente em termos lógicos com estes comandos linguísticos base, se no meu interior, no meu âmago, mesmo no mais profundo de mim, eu continuo a ter muitas crenças sobre a realidade que são absolutamente contraditórias a todos estes comandos linguísticos base. Então eu tenho que ter uma maneira de aceder à informação que eu tenho guardada no meu subconsciente e começar a corrigi-la. Esta é a terceira técnica, a estrutura informacional. Portanto, com estas três técnicas, nós ganhamos a capacidade de, por intermédio da linguagem, corrigir a nossa linguagem. Conseguimos, através destas técnicas, corrigir a nossa linguagem. E, ao fazer isso, nós corrigimos o nosso estado emocional. Porque não é possível nós corrigirmos a nossa linguagem e continuarmos a experienciar emoções perturbadoras. Não dá. É impossível. Mesmo em casos extremos, como morte. Portanto, estas são as três técnicas que compreendem a tecnologia humana. E, portanto, são técnicas que, desde que sejam utilizadas corretamente, têm os mesmos efeitos, os mesmos resultados em qualquer pessoa que as aplique, independentemente do contexto geográfico, cultural e tudo mais. Portanto, é por causa disto que é tecnológico, que é, que é uma tecnologia. Não é? Porque está para além daquilo que nós acreditamos ou não, de quais são as nossas opiniões, não, funciona sempre, independentemente de se acreditarmos ou não. Não está sujeito a interpretações. Quais é que são as aplicações práticas da tecnologia humana mais imediatas e onde e em que caso é que a sua aplicação é mais eficaz? Bom, à partida, a tecnologia humana será de grande utilidade para lidar com todos os casos mais graves de ansiedade e depressão, que são as duas grandes pandemias em termos psicológicos que assolam o mundo, pelo menos o mundo ocidental. Em qualquer destes casos, a tecnologia humana poderá ser aplicada com bons resultados e talvez sem necessidade de recorrer a medicamentos com efeitos pesados e com muitos efeitos colaterais e com muitas contraindicações que neste momento estão a ser utilizados para tentar resolver os problemas de ansiedade e depressão de muitas pessoas. Como é que podemos aprender mais sobre utilizar a tecnologia humana? Portanto, há os workshops aqui na Espiral, que está aqui localizado em Lisboa, na Praça Ilha do Faial, número 14, é ao pé do Largo Dona Estefânia. Há o livro e depois também há as consultas de 1 para 1, que eu estou a dar, que eu estou a realizar também desde que publiquei este livro, e em que trabalho com as pessoas. Este é um trabalho mais individual, mais personalizado, em questões da sua vida particular e de como é que se pode aplicar a tecnologia humana para resolver as suas próprias questões e para as pessoas desenvolverem também a sua própria inteligência emocional. Portanto, há estas três maneiras. Há o livro, os workshops aqui na Espiral e as consultas de 1 para 1, que podem facilmente também agendar através do meu website www.tecnologiahumana.pt. Que respostas é que tens tido de pessoas que começaram a aplicar a tecnologia humana nas suas vidas? Eu comecei a desenvolver estes trabalhos, estas consultas de 1 para 1, desde que eu publiquei este livro. Este livro foi publicado em 2021. Não, em 2020. Em 2020, foi na passagem de 2020 para 2021. E desde então também já tenho feito alguns trabalhos de divulgação e já houve pessoas, até por intermediário também dos meus conhecimentos, que me encaminharam pessoas com problemas de depressão, de ansiedade, de agressividade, de impaciência excessiva, ataques de pânico. E os resultados têm sido fenomenais. Também de pessoas que estão a utilizar a tecnologia humana na sua atividade profissional. O caso de uma animadora social
que trabalha com pessoas com diagnóstico de bipolaridade, que tem utilizado a tecnologia humana para melhorar a sua capacidade de criar empatia emocional com essas pessoas. Tem tido resultados muito bons e também no meu website tem uma área de testemunhos, onde podem ver já vários testemunhos de pessoas que utilizaram comigo a tecnologia humana, aprenderam a utilizá-la e está a ter resultados muito bons na melhoria da sua capacidade de gerir as suas próprias emoções e isso depois reflete-se em tudo na nossa vida, não é? Em qualquer coisa que nós façamos. Mas sim, os resultados têm sido muito bons e está-me a dar ainda mais motivação e mais vontade de partilhar esta tecnologia com mais pessoas ainda. Fala sobre o livro, porque é que decidiste escrever o livro e como é que foi o processo de começar a escrever e depois publicar? Este livro eu comecei a escrevê-lo porque acho que se reuniram cosmicamente todas as condições necessárias para que ele pudesse ser escrito. E uma delas foi o tempo e a disponibilidade, porque eu comecei a escrever este livro quando ocorreu o primeiro confinamento devido à pandemia do Covid-19. Portanto, muito tempo tínhamos que ficar em casa e eu tive tempo e disponibilidade mais do que suficiente para começar a compilar todas estas descobertas e práticas e experiências que são culminar de um trabalho de quase 20 anos que eu desenvolvi de pesquisa de como é que funcionam as emoções, como é que podemos realmente ter algum controle sobre elas. Esta sempre foi uma questão que desde há muito tempo, desde há cerca de 20 anos, me perturbou muito e que eu tenho tentado resolver. Portanto, as ideias que estão aqui neste livro e as técnicas que constituem a base da tecnologia humana foram aperfeiçoadas ao longo desse período de quase 20 anos. E, com a pandemia, com o confinamento, tive a possibilidade, então, de calmamente, tranquilamente, compilar todas as ideias e escrever então este livro. Quem é que foram as pedras basilares para escreveres o livro? Houve autores, pessoas em quem tu te baseaste? Sim, houve muitos grandes nomes que são intemporais, né, da ciência, tanto ocidentais como orientais. Muito do que está aqui neste livro são cruzamentos de conhecimentos da, digamos assim, sabedoria ocidental, da ciência ocidental, com aquela que é a sabedoria ancestral oriental. Muito do que está aqui é uma convergência destas duas maneiras de ver o mundo, ocidental e oriental. Mas há muitos, desde Albert Einstein a Siddhartha Gautama. Muitos estão aqui expressos, e pessoas particulares, pessoas da minha própria esfera pessoal, que me inspiraram também para escrever este livro. Estão aqui todos mencionados, sim. Principalmente todos aqueles que desenvolveram aquilo que nós sabemos hoje sobre a física quântica e como a realidade a níveis subatómicos é um contínuo indivisível. Não é? E também um biólogo, creio que é escocês, mas britânico, pronto, da Grã-Bretanha, de certeza, que desenvolveu um trabalho muito interessante que nos mostra como não existem separações entre a vida e a consciência de todas as formas vivas. Todas as formas vivas. Nós temos esta ideia de que a vida e a consciência é algo que nós, cada um, temos só dentro deste corpo. Só existe dentro de cada um deste corpo e não existe em mais lado nenhum. Isto é um biólogo que desenvolveu várias experiências e que desenvolveu um trabalho fantástico que nos mostra exatamente o contrário. Que a vida e a consciência têm uma existência de campos à volta do planeta Terra e provavelmente à volta de tudo o que é físico do nosso universo. Um trabalho fantástico que me inspirou muito também para escrever este livro. Como é que ele se chama? Rupert Sheldrake. Então, o seu trabalho está espalhadíssimo em todo lado na internet. Se googlarem de Rupert Sheldrake, vão encontrar o trabalho dos campos morfogenéticos. São campos que existem à volta do planeta Terra e é desses campos que
é nesses campos que estão contidas as informações genéticas que permitem os corpos terem determinadas formas. E toda a memória, toda a informação que nós processamos com as nossas mentes também está inserida num campo que é a mente, que é a consciência, que envolve todo o planeta Terra e talvez mesmo até todo o universo. Trabalho fantástico. Com bases científicas, comprovadas, teorias muito bem apresentadas e que me inspirou muitíssimo também para escrever este livro. Fala-nos um bocado mais sobre ti. Como é que começou em ti o processo de descoberta da tecnologia humana e o que é que levou a ti a teres essa necessidade e a fazeres essa procura? Muito bem, tal como eu já referi aqui nesta entrevista, o que está aqui neste livro e este resultado que é o compilar destas técnicas, a conceptualização destas técnicas da tecnologia humana, é um trabalho que representa o culminar de cerca de 20 anos da minha vida de procura de o que é que está na gênese do funcionamento das emoções. Como é que nós podemos ter algum controle nesta questão das emoções? Porque desde muito cedo, quando eu enveredei nesta minha busca, eu comecei o meu caminho de busca espiritual, desta busca pela verdade, do que é a resposta para estas três questões muito elementares, que é o que é que nós somos, o que é a realidade e qual é a melhor maneira então de nós vivermos aqui. E nessa busca eu enveredei pelo caminho do yoga. Comecei muito cedo, com os meus 20 e poucos anos, a interessar-me por tudo o que era o conhecimento, a sabedoria oriental, do budismo, do yoga, meditação. E tive professores muito bons. E consegui mesmo, apesar de ser muito jovem, né, chegar a níveis de estados de consciência, com as técnicas de meditação que aprendi, fantásticos. Se não era o Nirvana, era próximo. E então o que me começou a perturbar muito foi que depois de alcançar essas práticas em retiros, cheguei a fazer um retiro na Índia também, em retiros, em ambientes muito controlados, digamos assim, conseguimos ter níveis de consciência que são muito expansivos, que nos deixam com percepções já muito alargadas do que é que pode ser toda esta questão da existência. E o que me deixou muito perturbado foi que depois da nossa vida normal, depois destas experiências, né, depois destas experiências às vezes transcendentais, em pequenas situações do dia-a-dia, algo acontece e há uma avalanche emocional que sai dentro de nós e tornamos-nos, às vezes, completamente irreconhecíveis. Não é? Estados de fúria, de tristeza, de decepção, de depressão. Não é? Me levaram a questionar, bem, o que é que me serve de todos estes níveis de consciência muito elevados que nós podemos alcançar com estas práticas, se depois no nosso cotidiano continuamos a ser escravos das nossas emoções que vêm, nós não sabemos de onde, e transformam santos às vezes em autênticos selvagens. De onde é que isto vem? O que é esta força? Porque eu cedo cheguei à conclusão que esse era o meu obstáculo. Esse era o meu obstáculo no meu caminho pela busca de alguma ou qualquer realização. Ou de qualquer libertação dos males deste mundo. Esse seria o meu obstáculo. Eu desde muito cedo vi, não, este é o meu obstáculo. É isto que eu tenho que perceber. E pronto. E então foi no seguinte, estes 20 anos foram, sim, muita algo que sempre esteve dentro de mim. Algum interesse, uma curiosidade, sempre, que me levou sempre a procurar mais, maioritariamente sempre como autodidata, não é? Fazer a minha própria busca, não é? Não em termos de alguma pesquisa científica, mesmo, não, a minha própria busca, mas que me permitiu desenvolver então estas técnicas e estes princípios e esta minha visão de como funcionam as emoções, que eu estou agora a partilhar aqui com este livro. Portanto, é o culminar de 20 anos. 20 anos de interesse e busca por o que é este mistério das emoções.
tivesses que deixar um conselho ou uma última palavra para as pessoas que estão a ouvir e que estão a ver a entrevista, especialmente para as pessoas mais jovens, o que é que lhes dirias? Pô, eu não gosto muito de dar conselhos. Eu prefiro dar aqui se me permitem, uma sugestão. E tanto para jovens como para velhos. Para todos. Porque as emoções afetam-nos desde que a gente nasce até o último momento das nossas vidas. Nós estamos constantemente a ser confrontados com as nossas emoções, a ter que lidar com elas. E a sugestão que eu dou é que comecem a pôr o nosso estado emocional como prioridade, como condição prévia a estabelecer a priori e não como um resultado a obter no final. Porque é assim que a grande maioria das pessoas, e eu próprio também, muitas vezes, cada vez menos, planeio e defino a estratégia para a minha vida. Não é? Eu tenho que fazer e alcançar um determinado número de coisas para que então no final, depois disso tudo estar alcançado, eu me possa sentir bem. E no meio, até lá chegar, eu estou ansioso, estou tenso emocionalmente, estou preocupado. Todas essas emoções que estão no início vão ser as mesmas emoções que eu vou experimentar no fim. Depois de ter concretizado tudo isso que eu achava que tinha concretizado, para então no final me ir a sentir bem. Portanto, a sugestão que eu dou, tanto a jovens como a mais velhos, comecem a colocar o estado emocional a priori, como condição prévia a estabelecer a priori. Porque o resto depois será uma consequência natural desse estado. Está feito. Obrigado, Nelson. Obrigado.